O verdadeiro evangelho é a vontade do Criador sobre a criatura, que é boa, perfeita e agradável. Não é a vontade da criatura sobre o Criador. Eu quero te perguntar, tu está vivendo o verdadeiro evangelho dentro da tua igreja? Dentro da tua casa? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Porque este evangelho aqui, dessa conferência das mulheres no Maracanã, não é o evangelho bíblico. Este aí é o evangelho dos religiosos, é o evangelho dos fariseus, dos escribas e saduceus. Porque estes grupos mataram Jesus e destroem as vidas dos verdadeiros filhos de Deus. Esse aí é o verdadeiro evangelho? Não, não é. E ela saiu de um carro ali que está patrocinando essa conferência. Que carro é aquele? BYD. É uma montadora chinesa. E tu sabe muito bem que na China impera lá um regime totalitário comandado pelo Partido Comunista Chinês. Você sabe disso. E esta mesma China vem comprando consciências ao redor do mundo há muitas décadas. África, Oceania, América do Sul, América do Norte, América Central. E tu sabe muito bem que onde não há democracia, ou ainda que seja uma pseudo-democracia, não haverá igreja protestante. Porque o cristianismo, para ele se desenvolver e desenvolver a vida das pessoas, ele precisa de liberdade. Será que essas mulheres nécias entendem isto? Será que essas mulheres nécias conseguem compreender que essas montadoras, esta montadora, está pagando grana externa o implantar de um regime totalitário dentro do país? Será que essas mulheres nécias conseguem compreender que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o Brasil, está sim já implantou um regime totalitário e que o Congresso que está ali é só de enfeite? Será que essas nécias conseguem entender? Será que elas conseguem entender que elas estão implantando um ótimo serviço para o diabo? Porque quem comanda a vida dos religiosos é Satanás, não é Deus. Será que elas conseguem entender que esta vontade aí não é a vontade do Criador, mas é a vontade dos mestres delas, dos pastores delas, que estão mergulhados na plataforma de ensino do MEC? É isso que você ouviu. A plataforma de ensino dentro das igrejas, das escolas bíblicas dominicais, a forma de ensino dentro das igrejas é a mesma forma de ensino do MEC. Ou você nunca parou a pensar nisso? Por isso que essas mulheres são idiotas. Por isso que mais de 90% dos nossos irmãos são analfabetos bíblicos. Até leem a Bíblia, mas não compreendem aquilo que estão lendo. E se não compreendem aquilo que estão lendo, como que as suas vidas irão mudar? Como que a sua ética irá mudar? A sua moral, o seu caráter? Porque a liberdade começa aqui. A liberdade começa aqui no intelecto, por meio daquilo que você está examinando. Aquilo que você examina e você compreende, você passa a viver. Será que essas nécias entendem isso? Viu o carro que passou? BYD. Ou seja, será que elas conseguem entender que se elas estão aí hoje à frente deste congresso, graças ao verdadeiro evangelho que é bíblico, de Gênesis a Apocalipse? Porque o verdadeiro evangelho, ele está lá em Gênesis. Ali você vê a graça. Será que elas conseguem entender que elas estão executando e implantando um ótimo trabalho ao diabo e não a Deus?
Porque se elas estivessem verdadeiramente executando um ótimo trabalho a Deus, elas estariam aí com o espírito contristado. Elas sairiam de suas casas preocupadas. Dentro das suas próprias casas, elas estariam preocupadas. Ao entrar nas igrejas, elas entrariam a igreja com medo, com tremor e temor. Será que elas entendem? Será que elas sabem? Não, não sabem. Por que não sabem? Porque o ensino dentro das igrejas, os professores dentro das igrejas são deuses do Olimpo. Eles não podem ser questionados. Logo, você entende que é a mesma forma de ensino das escolas públicas e também das privadas. É a mesma forma de ensino das universidades, porque os professores são endeusados, eles não erram, eles só acertam e eles não podem ser questionados, porque quando são questionados eles ficam furiosos. Você tem um professor de escola bíblica dominical assim? Põe um comentário aqui embaixo. Você tem um professor de escola bíblica dominical que quando é questionado ele fica furioso com você? O que é aquilo ali? Não é convertido, não tem chamado para ensinar, não tem chamado de professor, mas foi colocado lá para te dominar, para causar confusão e para gerar esse tipo de crente. Mulheres nécias. A terra estremeça de quê? De quê? Só se for da ira de Deus contra o seu próprio povo. Porque essa ira, o cálice da ira de Deus está quase transbordando. E a cobrança vai chegar. A cobrança irá chegar. E veja, são só essas mulheres que são culpadas? Não. Os pastores delas são os principais responsáveis. Os pastores destas mulheres são os verdadeiros responsáveis. Porque se recusam a viver o verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que você entra na igreja e lá você é confrontado, lá você é constrangido. O verdadeiro evangelho é aquela palavra que entra em você e faz você refletir sobre a sua conduta, sobre as suas ações, sobre o seu caráter, se você vem dando prejuízo no seu vizinho, se você vem defraudando o seu pastor, se você verdadeiramente trabalha em prol de uma sociedade para desenvolver essa sociedade por meio da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é esse evangelho aí. O evangelho das celebridades gospels. Aí nós estamos vendo o Brasil saindo de uma pseudo-democracia, sendo lançado dentro de um calabouço, dentro de uma redoma totalitária, de um mundo terrível, um mundo que não dá para classificar, um mundo que é aquele mundo de George Orwell, é pintinho diante do mundo, que já nasceu diante dos nossos olhos, todos os paradigmas ocidentais estão sendo quebrados, nós estamos agora dentro de um processo revolucionário, e essas mulheres estão aí, mulheres nécias, executando um ótimo serviço à Globo. A Globo está com elas, patrocinando, dando entrevista, a Globo. E elas estão ali alegremente, sorrindo, felizes. A Globo que durante décadas perseguiu, zombou, ridicularizou, titerizou, caluniou e difamou os pastores e todos os membros, todos os filhos de Deus. E elas estão de mãos dadas com essas emissoras, e não elas e seus pastores, os seus ministérios. Aí eu te pergunto, que Deus essas mulheres servem? É o Deus de Gênesis? É o Deus de Paulo? É o Deus de Davi? É o Deus de Jeremias, Ezequiel, José? Não, não é, irmão. Não é. O Deus que essas mulheres servem é o Deus deste século. E tudo que elas querem é dinheiro. Sabe quanto que elas arrecadaram?
com essa conferência? 8 milhões. É tudo pelo dinheiro. Hoje, nas nossas igrejas, se você chega lá e você, carro importado, ótima de uma aparência, uma gramática bonita, montado em diplomas universitários, sua empresa bomba ao ano milhões de reais, eles vão logo colocar você numa função. Vão logo te dar um cargo numa igreja, ainda que você seja novo convertido. Eles vão te dar o cargo, como fizeram com o Kanye West. E hoje o cara voltou pro mundo. É a mesma coisa. Tudo pelo dinheiro. Você que não tem dinheiro, você que está desempregado, você que é enlutado, você que está respeitando o tempo de Deus na sua vida, você que está pagando o preço, você que está sendo verdadeiramente confrontado pelo Espírito Santo de Deus, esperando o tempo de Deus, esperando as promessas de Deus, você não tem como contribuir com o ministério, você não deixa ele aí. É jogado de escanteio e fica lá, não tem voz. E quando levanta a voz é perseguido e é caluniado. Fala que eu sou mentiroso. Fala que eu tô mentindo! Fala! Que evangelho é esse? Agora, nós temos a nossa parcela de culpa? Sim, nós temos a nossa parcela de culpa. Porque nós aceitamos tudo em silêncio. Como covardes e como frouxos. Nenhum dos grandes homens da Bíblia foram frouxos. Nenhum deles foram passivos. Todos eles foram e são pacíficos, assim como seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Por que nós aceitamos isso aí? Por que nós não protestamos contra isso? Por que nós não denunciamos isso? Por que nós não queremos nos aborrecer? Ok? Nos veremos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço e até lá. Tchau.